conheço, ou devo escolher porque Deus o conhece? Eu queria que nós orássemos. Está conosco o pastor Carlos Eduardo Melo Barbosa. Ele já foi presidente nacional da nossa denominação, conhece bem as igrejas, foi presidente regional em Brasília durante um bom tempo, foi missionário fora do Brasil, na África, um bom tempo, retornou para o nosso meio e a aula de hoje vai ser transmitida para todo o país e para fora também. É uma aula que será filmada e gravada. Você pode acessar posteriormente. Quero agradecer a presença dele. Em seguida vai apresentar a sua família, que vocês, se não todos, mas a maioria já conhece. Queremos orar para que Deus possa nos abençoar nesse momento. Tá bom? Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Querido Senhor, obrigado por esse momento, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra e conhecer os critérios que o Senhor colocou nela para a escolha dos homens, que o Senhor chama de presbíteros, diáconos, que seja de grande valor para nós. Abençoe, ó Deus, o pastor Carlos Eduardo, e por ele nos abençoe. Fale ao nosso coração de forma bem clara, usando o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Carlos Eduardo. Desculpa. No ano passado, foi escrito uma revista inteira sobre esse assunto. Aqui, ó. A excelência nos fundamentos para o oficialato. Ela foi escrita com grande esmero, empenho, dedicação. E está aqui a mesa, se alguém desejar, R$6 cada uma, né, Zé Carlos? R$6. Esse dinheiro não é da igreja, é da editora, para pagar a revista, tá bom? Quem quiser pegar, pega e deixa o dinheiro aqui, a gente passa para o Miltinho, tá bom? Ué, por favor, é para o senhor mesmo. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Estou aqui com minha família, um pedaço dela, né? Arlete, minha esposa, Suzana e Tiago. São meus companheiros aí de São Paulo, mais precisamente na cidade de Taubaté. Estamos pastoreando a nossa igreja ali. E é um privilégio para mim, nesta manhã, estar aqui com os irmãos e compartilhar um texto da Palavra de Deus, com recomendações e também com desafios. Não trago nada novo, porque a Bíblia, ela, com certeza, o texto que eu vou abordar, os irmãos já conhecem, já sabem até alguns de cor esse texto, mas é importante para que a nossa reflexão dessa manhã tenha um fundamento bíblico e também desafios para a nossa vida. Quero convidar você para abri-la em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 10. A palavra do Senhor nesse texto diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento,
que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, nem no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela oportunidade dessa manhã, estarmos juntos aqui e mais uma vez abrirmos a Tua palavra para essa reflexão. Fala o meu coração, fala o coração dos meus irmãos aqui, e que acima de tudo, Senhor, quando sairmos para as nossas casas nessa manhã, já saiamos daqui colocando aquilo que o Senhor vai nos ensinar na prática da nossa vida cristã. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu tenho a dizer aos meus irmãos? Primeiro, que ser presbítero e diácono numa igreja não torna você mais importante. Apenas é mais um compromisso que a gente tem. Como servo de Deus, como homem de Deus, Deus nos incumbe dessas tarefas. E a igreja precisa disso. Quando você vê lá em Atos capítulo 6, os apóstolos se reúnem e dizem, olha, nós precisamos escolher homens para servir, para que a gente prossiga como líderes, ensinando e tratando o povo de Deus dentro da palavra do Senhor. Não é uma obrigação a ser seguida. É um chamado que Deus tem. O presbítero e o diácono de uma igreja, em primeiro lugar, tem que ter no seu coração o desejo de servir. Deus me escolheu através da igreja para eu servir o povo do Senhor aqui e entender esse chamado de Deus, não é? Entender esse chamado de Deus. E é muito importante isso, meus irmãos. Porque quando a gente tem o chamado de Deus, quando a gente sente que Deus é quem está nos chamando para esse ofício, a gente faz ele com alegria. Trabalhamos com graça, com gozo, com prazer, com satisfação. E além disso, é importante que a gente observe algumas características destes homens que servem ao presbiterato da igreja como ao diaconato. E a igreja, ela precisa observar nesses homens algumas características. E aqui eu digo, olha, não, a importância não é a idade, a importância não é a profissão, a importância não é o seu nível escolar, a importância não é o seu estado civil. A importância se dá quando eu tenho uma vida com Deus e eu tenho de Deus esse entendimento de que Ele está me chamando para esse serviço no corpo de Deus, para servir a igreja. Então, nessa manhã eu espero alcançar o seu coração mostrando desse texto e também dos contextos que a gente tem, da vivência que a gente tem na igreja, algumas características de um presbítero e um diácono. A primeira coisa que a igreja precisa observar é se esse homem é convertido, se esse homem é um crente. Olha que pergunta que parece fora de propósito, pode parecer uma característica óbvia, né?
ele está há tanto tempo com a gente. Podemos sim escolher essa pessoa, esse homem de Deus. Mas será que ele é convertido? A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que o convertido, ele precisa dar fruto. Ele precisa frutificar. Ele não é uma pessoa que está alheia. Ele não é uma pessoa que está fora do caminho. E às vezes, esses dias eu ouvi uma observação, uma frase desse pastor presbiteriano, eu sempre esqueço o nome dele, é um nome tão... diga aí, estava lá na igreja em Goiânia, Nicodemos. Ele diz assim na sua frase: pasmem, mas há muitos pregadores que não são convertidos. Há muitos líderes na igreja que não são convertidos. Isso assusta a gente. Isso tira um pouco do nosso pé do chão. Como isso acontece? Mas a gente não pode esquecer que nós temos um adversário, e esse adversário, ele é muito astuto. Ele é muito minucioso quando ele quer destruir uma igreja, quando ele quer destruir uma vida, quando ele quer destruir um homem. De modo que essa marca, o presbítero e o diácono precisa ter. Ele deve mostrar essa real mudança na sua vida através das suas atitudes. Esse homem precisa ter uma vida cristã saudável. Uma vida cristã onde, quando eu olho, eu sinto segurança. Quando eu ando na rua e vejo, o meu coração diz: aquele lá é o meu presbítero. Aquele lá é o meu diácono. Esse é um sentimento que nós precisamos ter. E ao escolher esse homem de Deus para o serviço da igreja, a igreja deve estar atenta a essa recomendação especial. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 20, a gente observa isso. Atenção, Deus sempre trata com esses detalhes a nossa vida. E a precipitação, muitas vezes, faz a gente escolher quem não é para ser escolhido. Ao escolher um presbítero e um diácono, a igreja deve estar atenta aos frutos que ele está gerando. Esse homem, ele precisa ser influente dentro do cristianismo, ele precisa influenciar pessoas para uma vida melhor, para um momento melhor. As pessoas da igreja, os membros da igreja precisam sentir que essa pessoa é confiável, é um homem fiel, tem uma vida devocional, conhece a palavra do Senhor. Ele não me assusta. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos no nosso mundo que é muito esquisito. Está tirando as pessoas da minha geração para trás do chão. Não é? Hoje a gente anda na rua e vê homens, rapazes de mão dadas e às vezes até se beijando. Aí isso me dá uma agonia. Moças. Às vezes a gente olha para alguém e não consegue identificar, será que é um rapaz ou uma moça? Esse é o mundo que a gente está. É um mundo onde a gente olha uma fotografia de uma família e fica assim, o que é isso? 2 homens e um filho, 2 mulheres e um filho. Aquela família está se diluindo. Esse é o mundo que a gente está vivendo.
Eu faço uma pergunta para os meus irmãos aqui. Há 103 anos, daqui a 2 meses fará 103 anos essa igreja, ela se mantém firme, fiel à palavra do Senhor. Mas daqui a 10 anos, a continuar como a gente está vendo, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, qual o legado que nós vamos deixar para essas crianças? Elas estão por aí. Para esses jovens, eles estão por aí. Como é que eles vão dar prosseguimento ao caminho da igreja? Então, meus irmãos, um presbítero, diácono precisa ser uma pessoa que honra a Deus nas suas atitudes. Segunda coisa, um presbítero e um diácono deve ter um coração ensinável. Estamos aqui para aprender. E a gente sempre está aprendendo. Com detalhes. E às vezes de uma criança. Eu me lembro, meu filho aqui era um garotinho, um menino. Estávamos pastoreando a igreja cristã evangélica no Gama. O culto estava prestes a começar. E eu estava lá e ele estava do meu lado na porta. Chegou um rapaz que tinha um grupo de rapazes que bebiam debaixo de uma árvore próxima à igreja. E ele chegou com uma garrafinha de Coca-Cola cheia de cachaça. Pastor, eu vim ver o culto. Eu disse, vai em casa, toma um banho. E vem, você mora aqui na terceira casa, eu lhe conheço. E vem assistir o culto, vem prestar culto aqui com a gente. Aí aquele rapaz saiu, o Tiago puxou a minha calça aqui e falou assim, pai, o senhor fez tudo errado. O senhor acha que ele vai voltar aqui? Então, o nosso coração, o coração do líder, do presbítero, do diácono, tem que estar pronto para aprender. Porque não sabemos tudo. Não sabemos tudo, meus irmãos. E passamos muitas vezes por dificuldades por conta disso. E não é fácil. Mas a disponibilidade para ouvir e um coração aberto para ser ensinado é fundamental. Na vida desse homem. Na vida desse homem que a igreja vai escolher. Ele deve estar consciente que ele tem necessidade de estar sempre melhorando. Está sempre crescendo. Precisa estar disposto a escutar e aprender. Como é fundamental isso na vida desse homem? Eu preciso aprender, porque eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar hoje na igreja. Quem vai me abordar? Quem vai me pedir um conselho? Quem vai me pedir uma ajuda? E geralmente, meus irmãos, a nossa disposição é aquela ajuda de pronto-socorro. É aquela ajuda que a gente sabe que não vai funcionar. A nossa cultura é assim. Vivemos numa cultura onde o medo, ele é imperativo. O medo que a gente tem de ser abordado e não ter uma resposta. Veja como a gente trata as pessoas. Quando você diz bom dia a alguém, bom dia, tudo bem? Eu já estou pressupondo a resposta dele. Eu já estou dizendo para ele que ele tem que responder para mim o quê? Tudo bem. E às vezes, não está tudo bem. Com quem tudo está tudo bem aqui? Nem comigo. A nossa cultura é a cultura do medo. A gente já impõe medo desde o comecinho, né? A mamãe com o filhinho no braço. Boa.
que a gente faz? Por quê? Porque não temos resposta. E nós precisamos, meus irmãos, ter esse coração ensinável, que é uma atitude necessária não só para o presbítero e para o diácono, é para toda a igreja. Estamos como igreja aqui nessa manhã, não é? Um coração ensinável está muito ligado também à humildade. Isso é essencial. A humildade, ela é essencial. Mas também um presbítero e um diácono precisa atender o seu chamado. E Deus chama. Não é? A palavra de Deus tem sido levada ao mundo, às pessoas. A palavra de Deus tem trazido desafios a todos nós. Não é só um grupo seletivo da igreja, não. A palavra de Deus chama todo mundo. Deus quer todo mundo no trabalho. Quando Jesus, lá em Mateus 9, 37, ele diz assim: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Sabe por que ele está dizendo isso? É porque falta trabalhadores. A igreja muitas vezes está cheia de membros, mas são poucos os trabalhadores. São poucos aqueles que querem dar para Deus, para o serviço. Ouça. Fale com Deus. E a Bíblia fala. A Bíblia fala. Deus chama você e Deus chama com clareza. Eu me lembro do meu chamado para missões. Vem aqui, ó. Em Eclesiastes, capítulo 7. Não, capítulo 9, versículo 7. Eu sentado com Deus, eu perguntei: Senhor, é para eu ir para missões mesmo? Eu abri esse texto e o verso 7 começa dizendo: vai. Não tive saída. Foi clara para mim a resposta do Senhor. Eu perguntei: Senhor, é para eu ir mesmo? Olhei para a Bíblia, o verso 7 estava dizendo: vai. Só isso bastou. Por quê? Porque Deus fala. E a palavra de Deus, ela é clara para nós. Isso tem acontecido porque pessoas como Abraão, José, Moisés e tantos outros atenderam o chamado de Deus. E sempre, meus irmãos, que Deus lhe chamar para um trabalho, Ele está querendo que você cuide de pessoas. Você cuide de pessoas. Nesse mesmo texto de Mateus, capítulo 9, Jesus está dizendo que as pessoas aí fora, elas estão aflitas e exaustas. E pessoas aflitas e exaustas, elas estão prontas para qualquer coisa. Você nunca ouviu ninguém perto de você numa conversa dizer assim: eu não aguento mais essa vida? Até nós, os crentes, vira e mexe, a gente diz uma palavra assim, né? Senhor, me leva logo. Estou cansado, estou exausto desse mundo. Me leva. E nós, meus irmãos, vamos cuidar do povo de Deus e precisamos de uma disposição para que isso aconteça. Porque o nosso caminho nesse mundo é um caminho pelo caminho estreito. E nesse caminho, vira e mexe, a gente precisa acudir pessoas. Elas estão necessitando, e o presbítero e o diácono precisam atender
o propósito de Deus para o qual ele está sendo chamado. E não corra de Deus, não. Não corra de Deus. Deus, quando quer você, ele vai atrás. Na minha turma, no seminário, tinha um colega chamado Nelson Gonçalves, não é o cantor, não. Mas Nelson, ele era já mais velho, e Deus havia chamado ele lá, quando ele era moço. Esse é o testemunho dele. Acho que o Barney deve lembrar do Nelson, né? Nelson era um serralheiro de primeira linha. Mas ele não aguentava mais ter a sua oficina de serralheria roubada. O ladrão entrava, roubava tudo. E Deus chamando. E aí ele comprava tudo de novo. No ano anterior que ele foi para o seminário, o ladrão entrou lá 3 vezes. E aí ele foi. Deus chama. Esteja pronto para ouvir o chamado e, mais do que isso, para se colocar à disposição de Deus para esse grande serviço, que é também um grande privilégio. Grande privilégio. Ser escolhido por Deus não é privilégio pequeno. É você. Ontem, ou anteontem, o nosso Tite aí escolheu 22 jogadores, 23, de milhares e milhares de jogadores que tem no nosso Brasil afora. E a expectativa dele é ser chamado. Essa é a expectativa. Quando você, jovem, faz o seu vestibular e que você vai lá na lista, quando você vê o seu nome, você, você deixa até ser pintado, raspar em sua cabeça. Por quê? Porque é um privilégio. É uma coisa boa, é uma coisa que traz satisfação. E quando a gente vai vendo essas características que está dentro do texto, a gente vai observando o desejo que Deus tem de usar você, de dar a você essa qualificação. E todos aqui, todos, devem estar prontos para ouvir a Deus, para ouvir o chamado de Deus. Seja pronto. O presbítero e o diácono também precisa ser honesto, íntegro. Viver o que se fala é essencial na vida de um homem de Deus, escolhido para essa tarefa. Responsabilidade. É esse momento quando você entende que tem que estar limpo. Irrepreensível. É uma palavra para isso. Como nós precisamos entender isso? O caráter e as habilidades devem andar juntas. Não estão desassociadas. E dessa forma, a confiança que um presbítero e que um diácono traz aos seus liderados gera confiança. É o meu presbítero. É o meu diácono. Ali anda um homem de Deus. E esse homem precisa ter atitudes corretas para com a igreja, para com a sociedade, para com a sua família, por onde ele caminhar. Precisa respeitar as leis,
E às vezes são detalhes, não é? Agora mesmo tivemos uma assembleia aqui, e que detalhes de um registro, de uma ata, detalhes. De uma palavra que não soou bem, detalhes. Tendo conduta irrepreensível. Vulgarmente diria, ele não tem rabo preso. Como que você pode falar? Se você faz isso, 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 isso. É perigoso. Um presbítero e um diácono precisa também ser submisso. Ele exerce influência no comportamento e nas atitudes das pessoas que estão à sua volta. E por isso ele precisa ensinar. E às vezes, como pastor, nós temos uma liderança que é muito mais idoso, mais velho que a gente, com mais experiência. Mas ele precisa ser submisso a essa liderança. A palavra líder significa um indivíduo que exerce uma influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. O presbítero e o diácono vai influenciar muitas pessoas. E que tipo de influência você tem trazido? Precisa ele fazer da melhor forma possível. E estar submisso à liderança que está acima dele. Precisa respeitar, honrar aqueles que lideram. Está junto. Não é aquela coisa do faço o que eu mando e não faz o que eu faço. É muito importante isso na vida de um homem de Deus que ele escolhe para servir a igreja. O presbítero e o diácono precisam ter também bons relacionamentos com as pessoas. Ele precisa ser uma pessoa relacionada. E relacionamento é isso. É você estar pronto para ouvir quem quer que seja da igreja. Você não tem escolha. E é muito perigoso quando a gente faz escolha. E é importante que essa pessoa se esforce para que esse bom relacionamento de fato exista. Para que o jovem possa chegar, para que o adolescente possa chegar, para que o mais velho possa chegar. E ser ouvido, e ser tratado. Esse homem precisa ter no seu entendimento que o seu papel é de servo. O papel é de servir, modelo. Você tem alguma dificuldade? Olhe para Jesus. Como Jesus fazia. O Novo Testamento tem toda a prática dele nos relacionamentos. Ele sabia chegar, ele sabia sair. Ele sabia sentar, ele sabia levantar, ele tinha essa habilidade e nós precisamos dela. Não podemos esperar também, igreja, que esse líder, esse presbítero, esse diácono sejam homens perfeitos, que saibam tudo. Porque quando está num grupo, e aqui temos presbíteros, temos diáconos, vão ter coisas que esse aqui não está sabendo, mas esse sabe. Então, resolve. Essa habilidade para poder servir com qualidade. Por quê? Porque ninguém nasce presbítero, não é? Ninguém nasce diácono. Esse momento na vida desse homem
é um momento para que ele possa chegar, olhar para Deus. Estou aqui. Então, meus irmãos, quando você olha para esse texto de 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 10, você percebe a honra desse chamado de Deus. Quem aspira, excelente obra almeja. Excelente obra almeja. Mas às vezes, meus irmãos, eu quero mudar o meu texto para um outro momento que vai mexer com você, vai mexer com a igreja, porque somos um corpo, e como corpo precisamos ter harmonia. E eu quero caminhar com você nessa minha conclusão no texto de Isaías 38. Isaías 38. Você quer se colocar à disposição de Deus para esse serviço? Igreja, você quer se colocar à disposição de Deus para outros serviços? Esse texto diz assim, até o verso número 8, Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto perante os teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Levantar-te-ei das mãos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a cidade. Defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. O que Deus está querendo dos meus irmãos nessa manhã? Você aspira ao episcopado? Como é que está a sua vida? Como que você está caminhando com Deus? Como você está tendo os seus dias? Porque não é diferente, meus irmãos. Vivemos num outro século, numa outra vida, mas não é diferente. Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol. Então, quando eu olho para esse texto, ele começa dizendo: naqueles dias é um dia como hoje, é um dia como o dia que eu vivo, não é diferente. Hoje pela manhã, acordamos, porque dormimos, né? Então acordamos, tomamos o café, sentimos no coração o impulso do Espírito, vou à igreja. Esse é o nosso dia. Daqui a pouco voltamos, vamos almoçar. Daqui a pouco vamos voltar para a igreja. Amanhã, nosso trabalho.
naqueles dias, é como esses dias. E a palavra, ela diz aqui, que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quantos que a gente conhece estão nessa condição? Às vezes eu estou e eu não sei. Como você está? Como está a sua vida? Não é de se pensar? Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: Deus tem falado com você? Dominicalmente há um profeta aqui em cima, trazendo recados de Deus para nós. Agora mesmo ouvimos um recado de Deus a respeito da unidade. É Deus falando. Certamente essa palavra do pastor Vinícius alcançou seu coração, mexeu com você. Deus tem falado. Você tem ouvido Deus? E Deus manda a nós os recados também pela palavra, pelos profetas, homens de Deus que são talhados para isso. Eu, quando estava no processo de conversão, às vezes me aborrecia com Arlete, porque eu ia à igreja e o pai dela era o pastor e ele pregava e aquilo tudo era para mim. O que ela falou para ele? Por que você foi contar isso para teu pai? Era Deus falando comigo. Era Deus falando comigo. E eu sei que essa também é a sua realidade. Às vezes Deus fala aqui de cima e você se aborrece aqui embaixo. Uma vez, terminando o culto, fui à porta da igreja despedir das pessoas, dos irmãos, e aí passou uma senhorinha e disse: eu não volto aqui mais. No outro dia, foi à casa dela. O que foi, irmão? O senhor colocou a minha vida para todo mundo saber. Eu disse: irmão, eu não conheço a sua vida. Foi Deus que estava falando com a irmã. Não, o senhor me ofendeu, eu não volto mais na igreja. Você tem ouvido Deus? Deus tem falado ao seu coração? Se temos uma vida com Deus, se temos uma vida legítima com o Pai, aonde há comunhão, e essa comunhão devocional, ela precisa existir para Deus falar. Para Deus falar. Ele quer se comunicar, porque o texto diz: assim diz o Senhor. Quando o pastor Valdenberg, o pastor Vinícius prega aqui, ele fala assim: aqui diz o pastor Valdenberg. Não. Mas tem alguns que são, não é? Bem afoitos. Esse dia vendo, essas coisas de internet aparecem. Um pastor aí dessa igreja universal, ele expulsando um demônio, e ele disse: o demônio estava tão difícil de sair, em nome de Jesus, que eu falei: sai em meu nome. Ele saiu. Tem gente afoita, não é? Tem gente que passa o limite. Mas você precisa saber que quem está dizendo é o Senhor. E Deus diz assim: põe em ordem a tua casa. Aí eu pergunto: como é que está a sua casa? Como é que está você? Começa você. Como está eu em relação à minha casa? Começa por você, irmão.
Não comece assim, a minha casa não vai bem, porque meu pai, minha mãe, meu irmão. Comece você. É para você. Para você que tem esse chamado de Deus para o presbiterato, para o diaconato, para uma liderança na igreja. Comece você. Olhe para você e responda para você algumas perguntas que são necessárias. Primeiro, como está a sua vida? Entra para dentro aí. Faz uma introspecção. Sua saúde. Como está a sua saúde? No pronto-socorro? Na dor de cabeça que o Dorflex cura? No problema de estômago que o Sorrisal resolve? Naquela dorzinha que é bem aqui no fígado, aquele flaconete amargo. Como está? Como está a sua vida emocional? Vira e mexe, somos abordados e alguém diz assim, poxa, você está com uma cara tão triste. O que está acontecendo? Nada. Estou bem. Você que está enganado. Como está a sua vida emocional? Como está a sua vida espiritual? Como está você e Deus? Como é que está sendo essa jornada, essa caminhada para o céu? Põe em ordem a tua casa. Como está a sua vida intelectual? Você está buscando crescer, aprender mais? Como está? Quando eu era jovem, ser um técnico era fantástico. E eu parei por ali. Mas hoje, o menino está fazendo o curso de Direito, no 3º ano ele já está querendo fazer mestrado. Pós-graduação já está ficando para trás. Já precisa de doutorado, já precisa de pós-doutorado. Como está a sua vida intelectual? Que tipo de conhecimento? Para nós, pastores, é terrível, porque a gente precisa correr. Porque os nossos jovens e os nossos irmãos mais jovens aqui estão buscando conhecimento. Você que é casado, como é que está a sua vida conjugal? Você e a esposa, você e o marido, como é que está? Põe em ordem a tua casa. Como é que está a sua vida de pai? Sua vida de mãe? Algum tempo atrás, pasmem, conversando numa rodinha de irmãos de igreja, falando a respeito dos jovens, e falando dessa área mais perigosa da vida do jovem, que é o sexo. Aí uma mãe levantou o dedinho e falou, pastor, eu não deixo meu filho sair de casa no sábado sem eu colocar uma camisinha dentro da carteira dele. Perigoso, não é? Qual está a sua vida de pai? De mãe? Num tempo que a gente está vivendo, que se o pai for mais áspero com o filho, ele fala, eu vou ligar para o 190.
E aí? Aquele bebezinho que chegou desse tamanhozinho aqui em casa, não sabia nada. Você que foi ensinando. E hoje ele que manda. Como é que está a sua vida com seus parentes? Sogra, sogro, cunhado, prima. A nossa cultura faz com que a nossa família seja grande, não é? E o pastor Vinícius agora mesmo aqui colocou que a gente tem atrito. Quanto mais atrito. E nós não podemos ficar isolados. Como está a tua casa? Põe ordem. Põe ordem. Como está você em relação aos seus amigos? Você não tem amigo? Como está? Esse seu amigo tem recebido a influência cristã que você tem? Precisamos de ajuda, não é, meus irmãos? Precisamos de ajuda. E eu fico encantado nesse texto quando Ezequias escuta essa fala de Deus pelo profeta Isaías. E daí ele, deitado, vira para a parede e começa a conversar com Deus. O que você tem para conversar com Deus? A conversa de Ezequias foi: Senhor, o Senhor lembra de que eu andei diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos Teus olhos. E aí diz que Ezequias chorou muito. O que você tem para dizer para Deus? Qual o seu lamento para Deus? Qual a sua explicação para Deus? Parece, meus irmãos, que muitas vezes a gente vive duas vidas. Uma vida para a igreja, para o Senhor, para os irmãos, e uma igreja e uma vida para o mundo aqui. E que são desassociadas, não andam juntas. Muitas vezes fazemos questão de dizer e de apresentar e de mostrar que nem crentes somos. Onde a gente trabalha, onde a gente mora, com quem a gente convive. Desafio de Deus para mim nessa manhã, e para você, meu irmão, minha irmã, é buscar o Senhor. Porque não tem coisa melhor quando a gente busca o Senhor. Porque não tem ninguém apontando o dedo para você. É você quem aponta. É você quem olha no espelho e fala: rapaz, você está pisando na bola. E o pior de tudo é que Deus sabe tudo a respeito da sua vida. Tudo. E Deus, Ele é tão assim, que a palavra nem saiu da minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. O salmista disse isso, né? Se eu subo, Ele sobe, se eu desço, Ele desce, se eu vou para lá, Ele vai, se eu vou, Ele vai. Em todo lugar. Para todos os lugares. Vai. Faz como Ezequias. E você, eu, nós temos um Deus que satisfaz a nossa vida, que responde à nossa oração, responde à inteireza do nosso coração.
ele chamou o mesmo Isaías e disse: vai lá. Fala para Ezequias que o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. E fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Não vai ser esse câncer que vai derrubar ele. Isso aí eu já vou tirar. Mais 15 anos. Meus irmãos, Deus vai além da nossa expectativa. A palavra diz isso. Não é? Ele é infinitamente maior. A gente pensa numa coisa e Deus faz outra. É esse o Deus que você serve. É esse o Deus que está lhe chamando para ser um presbítero da igreja, para ser um diácono da igreja, para ser um líder, uma líder de departamento da igreja. Deus conhece a gente. E Deus, Ele fala, e às vezes a gente fica assim, eu não sei se foi Deus que falou isso. Não sei se isso aí está vindo da boca do profeta para me agradar, para me entusiasmar. Mas Deus diz além: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Vou dar 15 anos a mais para ele. Esse é o Deus que você serve, irmão. Esse é o Deus que você serve, minha irmã. Não é um Deus qualquer. É um Deus que tudo pode. Eis, e vai dar uma prova agora visível, não é? Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acaz. E assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Tarefa. Estamos numa aula, né? Precisamos de tarefa para casa. Leia. Você, meu irmão, que aspira ao episcopado, leia 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 10. Releia. E depois olhe para a sua vida e põe em ordem, para que você possa, de fato, representar o Senhor no oficialato dessa igreja. E você, jovem, também, faça isso. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor, com certeza, falou no nosso coração nessa manhã, não por causa de mim, mas porque o Senhor é bom e o Senhor tem alegria e desejo de que nós saiamos daqui hoje entendendo que preciso fazer algumas modificações na minha vida para que essa responsabilidade que o Senhor quer que eu tenha, eu possa, de fato, com alegria, com interesse de coração, aceitar e servir o Senhor. Abençoa meus irmãos. Cuida de nós também, igreja. Eu te agradeço nesse dia orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Pode sentar um pouquinho, meus irmãos. Pastor, quero agradecer demais. Peço desculpa que eu não cheguei a tempo, porque tinha um técnico da Vivo que era para ir amanhã, o cara chegou hoje lá, aí me atrasou.
Mas, irmãos, o grande objetivo nosso aqui, com essas aulas, é realmente nós, como, né, as pessoas que aspiram, e também a igreja, ter uma certeza de que realmente o Senhor está indicando a pessoa para executar como o pastor mencionou, presbítero, diácono, líder, enfim. Nós precisamos dessa orientação de Deus para poder ter esse negócio. Eu queria só dar um exemplinho que me preocupa. Aqui, pastor, teve uma época que a assembleia nossa era à tarde. Então a eleição era na parte da tarde. O presbítero que desse aula de manhã aqui arrebentava e ganhava voto à tarde. Gente, quem desse aula de manhã nessa sala aqui estava eleito, tranquilo. Eu ficava preocupado, porque quais seriam os critérios que a gente tinha, né, para poder escolher a pessoa para votar. Então, talvez um dos grandes motivos que, né, nos levaram a ter essas aulas é exatamente para despertar tanto a pessoa que vai se candidatar, quanto a pessoa que vai votar. Porque realmente nós precisamos, né, da indicação de Deus para isso. Então, domingo que vem tem mais uma, né, para terminar esse assunto, porque depois de outubro nós teremos eleições e a gente gostaria mesmo de ouvir mesmo a manifestação de Deus na hora de aceitar concorrer e na hora de votar também. Pastor, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Agradeço a todos, vão com Deus, então, e à noite estaremos de volta aí.